Como gerar desejo e vendas dos seus cursos e mentorias através do conteúdo? É exatamente isso que a gente vai falar aqui dentro dessa aula. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que ela vai abrir muito a sua mente em relação ao conteúdo que você cria aí todos os dias, tá? Nessa aula, o que é que você vai aprender aqui comigo? Ó? Primeiro, o verdadeiro papel do seu conteúdo. Por que que a maioria dos experts e mentores e infoprodutores criam conteúdo da forma errada? Qual que é a estratégia, então, para você gerar desejo e vendas através do seu conteúdo? E como que você que está me assistindo agora pode aplicar essa estratégia de acordo com o seu momento de negócio, ok? Então, indo pro primeiro ponto. Qual é o verdadeiro papel do seu conteúdo? Você vai entender aqui junto comigo que o teu conteúdo tem como principais objetivos, né? 5. Então, são 5 principais objetivos que o seu conteúdo tem que cumprir. Primeiro, o seu conteúdo tem o papel, o objetivo de aumentar o nível de consciência da sua audiência. Então, com certeza isso aqui é algo que você escuta muito falar. Você tem que aumentar a consciência dos seus seguidores. Talvez você não saiba como aumentar a consciência, a gente vai entrar daqui a pouco nesse ponto. Então, esse é o primeiro papel. Segundo papel, gerar pequenos avanços para que a sua audiência consiga. Primeiro, né? Dar alguns passos, experimentar alguns resultados e isso desperte na sua audiência um gatilho de reciprocidade, ou seja, você entrega pequenos avanços em reciprocidade, aquela audiência entende que você é alguém que está ali e consegue ajudá-la, consegue acelerar o caminho dela. Aí eu venho para o terceiro objetivo, que é criar conexão da audiência com você, mas não é qualquer você. É o você além do que você faz. Então é o você além do expert, além do mentor, além da expertise que você tem, além do que você trabalha, ok? Com quem você verdadeiramente é aqui, com pontos de conexão entre o seu você e a tua audiência. E aí eu venho para um quarto objetivo, que é reforçar a tua autoridade, posicionando você como uma referência na sua área, porque você sabe que dentro da sua área existem diversas pessoas falando sobre o que faz, produzindo conteúdo, se posicionando na internet, ocupando ali um lugar no mercado. E o papel do teu conteúdo é sim te colocar ali como referência frente a outros profissionais que trabalham com a mesma coisa que você, despertando aqui esse lugar, né, essa posição de autoridade na sua área. E o quinto objetivo, né, o quinto papel do teu conteúdo é ofertar a sua solução. E aqui eu falo de fazer ofertas do seu curso, fazer ofertas da sua mentoria, e eu sei que a maioria dos experts, mentores e infoprodutores tem muita dificuldade quando o assunto é ofertar, né? Tem gente que acha que, mas se eu ficar ali no meu perfil ofertando, fazendo venda, né? Falando do meu produto, eu vou parecer chato, vou parecer invasivo, as pessoas não vão gostar, vão se incomodar. Eu te falo que não, é pelo contrário, tá? As pessoas entendem que o seu perfil no Instagram não é um perfil por pura diversão. Você não está ali por hobby, simplesmente. Ali é uma vitrine do seu trabalho para mostrar o que você faz, o que você entrega e o que você vende, acima de tudo, ok? Então, sim, a oferta, o ato de ofertar é um dos papéis do seu conteúdo e um dos 5 objetivos que ele precisa cumprir, ok? Aí, entendendo que esse é o verdadeiro papel do conteúdo, por que a maioria dos experts e mentores, então, criam conteúdo da forma errada? Eu vou te falar que a maioria cria conteúdo da forma errada porque a grande maioria foca todo o seu conteúdo no lado técnico. Rômulo, como assim a maioria foca todo o seu conteúdo do lado técnico? Eu falo que a maioria foca o conteúdo em ensinar o que sabe. É eu pegar um profissional da área X e esse profissional só falar de dica, só ensinar as coisas que ele sabe. E em momento nenhum ele trabalha outras coisas ali dentro do conteúdo. Então você entra lá no perfil desse tipo de profissional, o que você encontra? Vamos desenhar mais ou menos aqui. Você encontra geralmente conteúdos que são
dicas. Aí eu falo de conteúdos que são 5 dicas para você, tal coisa, a importância de você, né? 3 pontinhos aqui, ó, tal coisa, é assim que você tal coisa. Então, são só conteúdos que ensinam aquilo que aquele expert sabe. Só que qual que é o ponto? E agora você entendeu, olhando para os objetivos, né? Quando você ensina, você gera pequenos avanços. Gerando pequenos avanços, você desperta a reciprocidade. Só que a reciprocidade é só um dos 5 objetivos que o seu conteúdo tem. Ou seja, se você somente ensina, você só trabalha um dos objetivos. E os outros 4? Em que momento que você trabalha os outros 4 objetivos? Você acaba que não trabalha. E qual que é o risco? E esse aqui é o principal ponto, ó. O risco de só trabalhar conteúdo que ensina. O risco é que você atrai somente pessoas que querem, olha só, aprender. Só que não é aprender no sentido positivo, né? São pessoas que querem simplesmente, ó, sugar o teu conhecimento, o teu conteúdo, as tuas dicas, né? E aí são perfis que acabam atraindo o quê? Atraindo o que eu chamo de sugadores, que são exatamente essas pessoas que estão ali para consumir o seu conteúdo e não necessariamente para investir em você, para investir em avanço, para investir em velocidade, para chegarem no resultado que elas querem chegar mais rápido. São pessoas que querem só consumir. E aí você fica meio que nessa roda de ficar alimentando a audiência com conteúdo, as pessoas ficam consumindo, te agradecendo, te elogiando. Nossa, você é demais, você é muito bom, você é necessário, Mas na hora de comprar o teu curso, não posso, não tenho dinheiro. Tá muito caro para mim, né? Vou me organizar. Sua mentoria, do mesmo jeito. Nossa, sua mentoria é incrível, eu tenho certeza que você entrega mas eu não consigo investir. Vou me organizar. E nunca, né? Nunca. E pior, são pessoas que muitas vezes dizem que não conseguem investir no seu trabalho, mas compram cursos e mentorias de outras pessoas do teu nicho, da mesma área que você, que são muitas vezes mais caros do que os teus produtos, do que os teus cursos, do que tuas mentorias. Isso é muito, muito, muito comum. Geralmente a raiz está aqui. Você está batendo num conteúdo que ensina, atraindo um perfil de pessoa que não quer investir, e isso prejudica muito ali o teu processo de venda dentro desse perfil. Rômulo, caramba, né? Me enxerguei nisso que você está falando, tô passando por isso e provavelmente a causa realmente está no meu conteúdo. Beleza, então qual que é a estratégia que você vai implementar para justamente gerar então esse desejo e para gerar vendas dos seus cursos e mentorias através do conteúdo? Primeiro você já entendeu que precisa mudar um pouquinho a forma que você trabalha conteúdo. Eu acho que esse é um primeiro passo importantíssimo de você entender aqui junto comigo. Você já entendeu que o caminho que você está percorrendo de estratégia de conteúdo não é o caminho ideal. Perfeito. Qual é, então, esse caminho ideal? Aí você vai entender que o caminho ideal passa por você trabalhar os 5 pilares, então, do conteúdo que vende. E os 5 pilares do conteúdo que vende estão diretamente ligados a esses 5 objetivos que a gente trouxe aqui, ok? E aí, como que a gente trabalha, então, esses 5 pilares do conteúdo que vende? Vamos entender, ó. Pilar de número 1. É o pilar que está ligado com o nosso primeiro objetivo, que é o objetivo de aumento de consciência. E, mais uma vez eu falo, né? Eu tenho certeza que você já sabe que precisa aumentar a consciência da sua audiência. Talvez o que você não saiba é como. E eu vou te falar, como que você aumenta a consciência das pessoas? Mostrando para elas, ó, e eu vou tirar aqui do negrito, para ficar bem organizadinho, ó, mostrando para elas o que elas estão errando e está impedindo que elas, sobrou um N aqui, né? Impedindo que elas alcancem os resultados que
desejam alcançar. E quando eu falo aqui, ó, o que elas estão errando, eu falo que elas estão errando porque ou fazem errado ou deixam de fazer, ok? Que fique claro, ó, ou elas fazem, mas fazem errado, ou é porque elas deixam de fazer. Elas deveriam estar fazendo, mas elas não estão fazendo, ok? Por exemplo, eu posso dizer que por que você atrai tanto público desqualificado para o seu perfil? Uma coisa eu posso apontar que você está fazendo de errado. Você está batendo muito no conteúdo que ensina, gerando pequenos avanços, despertando reciprocidade, mas não está trabalhando outros pilares. Aí eu venho para o que você não está fazendo. Você não está trabalhando conteúdos de aumento de consciência, você não está trabalhando conteúdos de conexão, você não está trabalhando conteúdos de autoridade, nem conteúdos de oferta. E somente o pilar de reciprocidade não faz a venda acontecer. Pelo contrário, ele só atrai pessoas que querem sugar cada vez mais o seu conteúdo. Percebe? Então eu acabei de aumentar o teu nível de consciência, mostrando o que você está fazendo de errado, que está te impedindo de avançar, de chegar no resultado que você deseja. E essa é a raiz do nosso primeiro pilar, que é o pilar da consciência. Aí eu venho para o segundo pilar, que é o pilar da reciprocidade, que é, enquanto aqui, ó, eu aponto o que a pessoa está fazendo de errado, né? Ou porque ela está fazendo, ou porque ela está deixando de fazer, no pilar de reciprocidade, eu já aponto o caminho. E ele é literalmente sobre apontar o caminho. E o que eu quero dizer com apontar o caminho? Eu quero dizer que aqui você vai apontar o que deve ser feito. Então, enquanto no pilar de consciência, eu estou falando para você que você não consegue atrair seguidores mais qualificados e vender seus cursos e mentoria porque você está errando a tua estratégia de conteúdo. Lá no pilar de reciprocidade, eu já vou te apontar o caminho. Eu vou te falar coisas como: se você deseja atrair seguidores mais qualificados e vender mais os seus cursos e mentorias, você deve trabalhar 5 pilares de conteúdo na sua estratégia. Quais são esses pilares? Consciência, reciprocidade, conexão, autoridade e venda. Percebe? Eu estou te apontando o caminho, que é, beleza, a consciência disse que tu está errando. Agora me fala o que eu tenho que fazer. Para onde que eu tenho que ir? Qual o caminho que eu tenho que percorrer? Esse é o ponto do conteúdo de reciprocidade. E geralmente você faz isso apontando passos, apontando pilares, apontando estratégias para a pessoa entender: ah, então agora eu sei quais são os passos que eu tenho que dar. Ah, agora eu sei quais são os pilares que eu tenho que trabalhar. Ah, agora eu sei quais são as estratégias que eu tenho que implementar, certo? Você vai sempre apontar assim, dentro de meio que tópicos, né? Como pilares, passos, estratégias, enfim. E aí, qual é o ponto, né? Consciência e reciprocidade sozinhos ainda não resolvem a nossa vida. Por isso eu venho para o terceiro pilar, que é o pilar da conexão. E aqui eu falei mais cedo que é sobre você conectar a tua audiência em quem você é além do trabalho, em quem você é além da tua expertise. Por quê? Porque a tua expertise, olha só o raciocínio, a tua expertise vai ser muito trabalhada nesses 2 pilares. Só que tu há de concordar comigo que assim como você é um excelente profissional na sua área, assim como você detém bastante conhecimento dentro da sua área, também existem diversos outros profissionais da sua mesma área que também são muito bons no que fazem, que também estudam pra caramba, que também executam pra caramba, que também tem bastante tempo ali de jornada, tempo de negócio, tempo de estrada. Então, não dá para acreditar que dentro de todo o teu mercado, só você é bom, só você é boa, né? Só você detém ali o conhecimento. E, entendendo que tem vários outros experts, mentores, então, que também são bons fazendo o que fazem,
A pergunta que chave é, tá? Se existem vários profissionais muito bons no meu mercado, o que vai fazer o meu cliente escolher a mim e não outra pessoa que atua no mesmo mercado que eu? Essa é a pergunta-chave. E a resposta para essa pergunta passa muito por aqui, ó. Muito por aqui. Por quê? O que a gente considera quando a gente vai contratar um profissional, quando a gente vai fechar um mentor, quando a gente vai escolher um curso, alguma coisa para a gente investir que acelere o nosso resultado? A gente naturalmente vai olhar para esse expert, para esse mentor e buscar a competência técnica. Ele precisa me provar que ele sabe o que ele está fazendo, que ele sabe o que está falando. Só que a gente vai comprar, muito além da competência técnica, ele ou ela, o próprio mentor, a própria mentora. E aqui entra o pilar de conexão, porque a gente vai buscar o máximo de pontos de identificação. E aqui eu já vou colocar, você trabalha principalmente isso que eu acabei de falar, que são os pontos de identificação entre você e a audiência. E aqui eu falo sobre a tua história. Por quê? Porque por mais que outros profissionais tenham bastante conhecimento técnico, a tua história é tua, somente tua. Cada um tem a sua história. E aqui eu também falo da tua visão de mundo, no que você acredita, no que você não acredita, o que te diferencia, o que você concorda, o que você não concorda. Enfim, aqui tem você além do seu trabalho. Você além do seu trabalho. E eu vou dar um exemplo real meu aqui para você entender o grau de profundidade do que eu estou falando. Por exemplo, eu recebo novos seguidores no meu perfil todos os dias. Obviamente, as pessoas escolhem seguir o meu perfil pela minha capacidade técnica, pelo que elas encontram ali de conteúdo, de consciência, de reciprocidade, de apontamento de caminhos, enfim. Só que, olha só que coisa louca, sempre que eu, Rômulo, posto uma foto do meu esposo, do Rodrigo, sempre que eu posto uma foto nossa e eu exponho no meu perfil que eu sou casado com o Rodrigo, e nós temos uma família e nós temos um cachorro que é o Bento, eu perco em média 50 seguidores. Olha isso. Sempre que eu posto uma foto expondo o meu casamento, eu perco em média 50 seguidores. E o que é isso se não pessoas que se conectaram comigo pela minha capacidade técnica, pelo que eu sei, pelo que eu falo, pelo que eu ensino, mas que se desconectaram de mim por um ponto específico da minha vida, percebe? Então, se eu, Rômulo, não exponho este lado, se eu não exponho, e aqui eu falo da minha história, da minha família, no que eu acredito, eu não perderia, provavelmente, esses seguidores, mas eu teria uma base suja. Imagina você que eu não exponho esse lado da minha vida e aí uma dessas pessoas, sem entender quem é o Rômulo além do trabalho, entra na minha mentoria. E ela entra para uma jornada de 6 meses junto comigo dentro da mentoria. E dentro da mentoria, ela descobre que eu sou casado com o Rodrigo. E isso é um ponto que afere, afere a ponto de ela não considerar mais ser mentorada por mim. Percebe o ruído que isso ia gerar? Então tem gente que às vezes pensa assim, nossa, então se quando você expõe algo você perde muitos seguidores, não seria melhor você não expor? Pelo contrário, você tem que expor cada vez mais, porque é para isso que esse pilar existe, para você conectar as pessoas que têm uma visão de mundo parecida com a sua e, ao mesmo tempo, afastar pessoas que não têm uma visão de mundo parecida com a sua, ok? Então, esse pilar de conexão, que está muito ligado também com o posicionamento, ele não é sobre agradar todo mundo.
Ele é sobre filtrar quem deve ficar e quem não deve ficar lá no seu perfil. Massa? Perfeito. Vamos entender então o próximo pilar. Entendemos que a consciência é você apontar o que a pessoa faz de errado, a reciprocidade é apontar o que ela deveria fazer, a conexão é trabalhar pontos de identificação para que a minha audiência escolha a mim e não outras pessoas que trabalham na mesma área que eu. E aí eu entro no pilar de autoridade. E esse daqui é o pilar onde eu provo, olha só, eu tenho resultados com a minha metodologia e que eu gero resultados com a minha metodologia. Ou seja, gero resultado para quem, né? Eu gero resultados para meus alunos e mentorados. E aqui eu falo basicamente de prova. Então, prova social, história de alunos que foram transformados pelo seu método, história de mentorados que foram transformados pelo seu método, prints de depoimento, prints ali de venda, de todo tipo de resultado, não só de venda, né? Porque vale ressaltar que resultado não é só venda, resultado depende do que você promete. Então, se você promete emagrecimento, o resultado vai ser quanto a pessoa emagreceu, né? E não necessariamente ali a venda, tá? Então, tudo que você tiver de prova que mostre que você tem resultado e que os teus alunos e mentorados também têm resultado, entram nesse pilar de autoridade. E ele está muito ligado a uma coisa que eu bato forte, né? Que é um fator que ajuda. Olha só o que eu vou falar. É um fator que ajuda a você se diferenciar completamente no teu mercado e assumir de forma definitiva uma posição de referência, que é o que eu chamo de autoridade inquestionável. Rômulo, o que é autoridade inquestionável, né? É quando você tem tanto resultado e gera tanto resultado a ponto de aquilo ser inquestionável. Você ser uma referência inquestionável na sua área. E essa é a nossa meta, te colocar neste lugar, beleza? Porque daí eu tenho as pessoas entendendo muito rapidamente que você sabe o que está fazendo, que você tem resultado e que você gera resultado. E isso daqui quebra completamente qualquer barreira, qualquer objeção. Por quê? Porque as pessoas têm muito essa análise antes de investir em um curso, em uma mentoria, que é se perguntar: será que eu vou investir nisso e vai valer a pena? Será que realmente a promessa que está sendo feita é algo que eu vou alcançar? Será que isso vai realmente me transformar? E quando você mostra que tem várias pessoas sendo transformadas por esse método, tem várias pessoas tendo resultado com esse método, isso elimina completamente essa barreira de dúvida. As pessoas passam a confiar muito mais em você e você passa a vender com muito mais fluidez as suas soluções, seja curso, consultoria, mentoria, seja lá o que você vende como expert e mentor. E aí, quando eu trabalho esses 4 pilares até aqui de uma forma muito bem feita, eu entro no último pilar com praticamente todo o trabalho concluído. Por quê? Porque no pilar de número 5 é onde eu literalmente faço ofertas dos meus produtos. Olha só, eu oferto os meus cursos e mentorias através do meu próprio conteúdo. E aqui eu falo de várias formas de você ofertar usando o seu conteúdo. Aqui eu falo, por exemplo, de posts onde você coloca no fim do post uma chamada direta para o seu curso, seja chamando para o link da bio, seja chamando para uma palavra-chave que dispara as informações lá no direct da pessoa. Da mesma forma, você consegue colocar no final de um post uma chamada direta para a sua mentoria, seja chamando para o formulário da bio, seja acionando ali uma palavra-chave. Você consegue fazer chamadas nos seus stories, você consegue fazer narrativas onde você envolve a pessoa e no final da
da narrativa você chama para ela tocar no link, comprar o produto, ou ela aplicar lá no seu formulário de aplicação, ou ela te chamar com uma palavra-chave lá no direct para você mandar mais informações. E aí eu falo de levantadas de mão, de várias formas de você sinalizar para a pessoa que aquele produto é o que ela deveria comprar. Aquele curso é o que vai ajudar lá, tal. A sua mentoria é o que vai acelerar o caminho dela na busca, né, do objetivo tal. Percebe? Então, se você faz todo o restante, você cria conteúdo, aponta o caminho, aponta os erros, fala de você, traz pontos de identificação, prova que você tem ali autoridade inquestionável, mas você não oferta, as pessoas vão ficar ali, né? E pasme, tem gente que fica ali esperando esse momento. Tem gente que fica esperando literalmente o momento de você dizer, ó, tem vaga aqui desse curso. Ó, minha mentoria tá aberta. Você pode entrar agora, percebe? E quando você não oferta, você fica ali meio que numa friend zone, né? Tipo ali, uma zona de amigo. E o pior, né? O teu concorrente que já entendeu que o conteúdo dele tem essa finalidade, fazendo oferta ali a rodo, praticamente todo dia ofertando ali algo e vendendo produtos muitas vezes de ticket maior do que o que você tem e com uma entrega menor ou de menor qualidade do que a sua oferta. E eu falo isso sem sombra de dúvida, né? Assim, sem medo nenhum de estar falando besteira, porque praticamente toda semana eu recebo relatos de pessoas que compraram mentoria de fulano de tal, compraram um curso de fulano de tal, que parecia que entregasse um mundo de coisa, mas que lá dentro a pessoa simplesmente se decepcionou, porque não entregava nem metade do que prometeu, né? E a tua área eu tenho certeza que também tem vários profissionais assim, que prometem muita coisa, você olha de fora, parece, né, que realmente tem uma grande entrega ali, mas que você vai ver dentro, não entrega nem metade do que está prometendo. Enquanto que você, que é alguém que eu tenho certeza que se preocupa não só em vender, mas se preocupa em entregar o que você está vendendo, se preocupa com a experiência do teu mentorado, a experiência do teu aluno, o resultado dessas pessoas, você poderia estar entregando isso para muito mais pessoas, mas você fica ali, né, com medo simplesmente de ofertar e de ferir de alguma forma essas pessoas. Então, esses são os 5 pilares que a partir de agora você entendeu que você precisa, né, implementar. Só que a gente entra num ponto que é a forma de você unir esses 5 pilares em uma linha editorial, que é uma sequência de conteúdo, que é, hoje eu vou postar um conteúdo de qual pilar? E amanhã eu posto qual pilar? E quando que eu faço oferta? Quando que eu faço autoridade? Quando que eu faço consciência? Né? Que é a dúvida da maioria das pessoas. Isso vai depender sempre, né, de um fator que é fundamental e é um fator que eu sei que a maioria dos experts do meu mercado não tem paciência para explicar. E esse é um fator que é muito fácil até de você compreender. E eu vou resumidamente te explicar falando basicamente o seguinte, ó. É muito comum você, por exemplo, acompanhar vários players da mesma área que você. Aí você vê pessoas muito maiores do que você executando uma coisa ou outra, uma estratégia ou outra, e aí você vai lá, você modela, para não dizer que você copia, né? Você modela aquilo que o grande player está fazendo, só que aquilo gera resultado para ele, mas não gera resultado para você. Essa é a base, né, do que eu quero explicar. Por que que às vezes a gente modela outros players, aquilo que a gente modelou gerou muito resultado para eles, mas não gerou resultado para a gente, por causa desse ponto fundamental, desse fator fundamental que eu estou falando, que é o seu estágio na jornada do expert. Rômulo, como assim o meu estágio? Eu costumo falar que existe uma jornada do expert. E essa jornada do expert passeia por 3 estágios. E o que basicamente acontece é que você provavelmente está num estágio, que pode ser o 1, pode ser o 2, e na maioria das vezes o player que você copia, o que você modela, está no estágio diferente, como você está no estágio 1. O player que você modelou está no estágio 2. Ou seja, o que funciona para ele não funciona para ti. Pode ser que você esteja no estágio 2. O player que você modela está no estágio 3. Ou seja, o que funciona para ele
não funciona para ti. Então, entender o seu estágio na jornada é fundamental para a gente entender o que funciona para o seu estágio, o que é mais recomendado para o seu momento de negócio e o que não faz parte desse momento, é para alguém mais avançado e não adianta você implementar agora, né? Isso também vale para a tua linha editorial. Então, o teu primeiro desafio, agora que você entendeu os pilares do conteúdo que vende, é entender, tá, mas onde que tu tá agora na jornada do expert? Eu vou falar, o primeiro estágio é o estágio do aprendiz. Rômulo, o que é o estágio do aprendiz, né? Resumidamente, o aprendiz é alguém que ainda não tem bagagem dentro dessa área que ele está se propondo a atuar. Então, se eu pego, por exemplo, alguém que trabalhou a vida toda, sei lá, como psicólogo, e agora ele resolveu fazer uma transição de carreira e virar estrategista digital. Só que ele está aprendendo agora, ele começou a estudar sobre, ele começou a se aprofundar, ele começou a desenvolver esse conhecimento agora. Ou seja, mesmo tendo 10, 15, 20 anos que sejam ali de profissão na psicologia, como estrategista digital, ele é um aprendiz. Ele está começando agora, ele está estudando agora. E por que isso aqui é tão importante? Porque você há de concordar comigo que se eu tenho uma pessoa que é aprendiz numa área, provavelmente essa pessoa ainda não tem resultado. Concorda? Porque ela está estudando aquilo agora. Ela provavelmente ainda não fechou as primeiras vendas. Provavelmente ela não tem ainda nem produto. Ela não tem um curso. Ela não tem uma mentoria. Porque pensa, como que alguém que está estudando agora para ser estrategista digital vai gravar um curso? Ele vai gravar um curso ensinando o quê? O método que ele está estudando? Isso vai ser plágio, né? Do método do professor dele, do mentor dele. Então, ele não está no momento nem de criar curso, que dirá de criar uma mentoria, percebe? Então, o estágio aprendiz, ele pode sim criar conteúdo, ele pode sim se posicionar na área, mas ele não vai ter ainda os produtos, ele não vai ter depoimento, ele não tem resultado, então ele não consegue trabalhar tanto assim o pilar de autoridade, por exemplo. Mas ele consegue trabalhar os outros, ele consegue trabalhar bastante o pilar de conexão, contando a história dele, ele consegue trabalhar bastante o pilar de reciprocidade, o pilar de consciência, a partir do que ele está estudando, percebe? Provavelmente ele vai começar usando o pilar de vendas não para vender um curso, não para vender uma mentoria, porque ele não está no momento de criar esses produtos. Provavelmente ele vai usar esse pilar para ofertar o serviço dele, para encontrar pessoas que queiram contratar, para ter ali de repente as primeiras experiências, alguém que também está começando, ou que não vai ser tão exigente assim na hora de contratar, porque não tem tanta grana, vai preferir pagar um pouquinho mais barato, percebe? Então, todo mundo consegue aplicar os pilares de conteúdo, mas, dependendo do seu estágio, você consegue aplicar mais alguns pilares e menos outros pilares. E isso é determinante na forma que você organiza a tua linha editorial, ok? E aí eu vou então pro segundo pilar. Já que você entendeu o pilar do aprendiz, eu tenho o pilar do experiente. E qual que é o ponto aqui do pilar do experiente? Enquanto o pilar do aprendiz, né, tá literalmente aprendendo, estudando, se desenvolvendo agora, o experiente já está um pouquinho mais avançado na jornada. E um marco importante do experiente é que ele já rompeu a barreira das primeiras vendas. Ou seja, esse é um cara que provavelmente já vendeu o serviço dele, ele já vendeu ali uma consultoria, um serviço de execução, ele já fechou, então ele já conseguiu fechar as primeiras vendas, ele já saiu ali dessa barreira, né, dos primeiros clientes. E o foco dele nesse momento é começar a contar o que ele está vivendo, né? Enquanto o aprendiz fala mais do que ele está estudando, o experiente já fala mais sobre o que ele está vivendo. E aqui ele consegue começar a explorar os próprios resultados, principalmente. E o grande foco desse estágio experiente é principalmente gerar cases de
sucesso. Para quê? Para que ele possa trabalhar o pilar de autoridade inquestionável, que é o que a gente falou, né? Ou seja, ele está no momento de focar muito em entregar resultado, ter case, ter print, ter depoimento, ter gente ali sendo transformada, para que ele consiga se fortalecer enquanto uma autoridade, ocupar um espaço maior de mercado. Então a linha dele, por exemplo, já vai ter um pouco mais disso, um pouco mais de autoridade, enquanto que no aprendiz eu não consigo tanto trabalhar esse pilar, percebe? Então cada um vai ter mais ou menos ele a sua nuance. O experiente também vai contar bastante as experiências dele, então o pilar de conexão com o que está sendo feito, o que está funcionando, o que não está funcionando, vão fazer muito parte ali da linha editorial desse segundo estágio. E aí eu venho para um estágio de número 3, que é o estágio do especialista. E enquanto o experiente rompeu a barreira das primeiras vendas, explora muito os próprios resultados e está focado em gerar case de sucesso, eu posso dizer que o especialista já passou por tudo isso. Ou seja, ele já tem resultado e ele principalmente já gera resultado. Ou seja, ele já tem cases. E esse aqui, que é o especialista, já vai trabalhar muito menos os pilares, por exemplo, de consciência, de reciprocidade. Ele vai bater muito mais forte na conexão, muito mais forte ainda na autoridade. Por quê? Porque ele já tem bastante resultado. Ele já gera bastante resultado. Então ele vai muito mais mostrar que tem e gera resultados e muito mais ofertar. Então, por exemplo, autoridade e venda serão os principais pilares que esse expert, né, que já está no terceiro estágio, vai trabalhar. Percebe? Por quê? Porque ele já pode, ele já tem muito material ali como autoridade para se reforçar e vai chamar bastante ali para venda, porque como ele tem muita autoridade, ele consegue quebrar mais fácil a barreira de objeção. Então, quanto mais ele oferta, mais fácil ele vende, ele já está num ponto, né, que é mais fácil fazer a engrenagem girar e acontecer ali e a venda ser realmente um pouco mais fluida, tá? Então eu falo aqui que, ó, o seu primeiro desafio, agora que você entendeu, né, os pilares do conteúdo e a jornada do expert, o seu principal desafio e primeiro desafio é entender onde você está na jornada do expert. Então, a partir do que eu falei, né, sobre o estágio do aprendiz, do experiente, do especialista, olha para você mesmo e fala, cara, a partir do que o Rômulo disse, me enxergo no pilar tal. Aliás, no estágio, né, me enxergo no estágio tal. Qual que é esse estágio? Porque isso é importante demais, ok? Você precisa muito entender onde que você está nessa jornada. Porque primeiro você vai parar de modelar pessoas, né, que estão ali em momentos diferentes que o teu e parar de ficar copiando coisas que não fazem sentido ali para o teu momento. E aí, entendendo os 5 pilares do conteúdo que vende, entendendo qual é o teu estágio, portanto, que faz mais sentido para você, aí você vai perguntar, tá, agora que eu entendi as duas coisas, né? Como que eu implemento essa metodologia? Então, como que eu pego esses pilares de conteúdo? Como que eu crio a minha linha editorial do meu estágio e começo, então, a implementar essa metodologia para gerar desejo e para gerar vendas aqui dos meus cursos e mentorias? Eu te falo que a resposta, então, tá embaixo aqui dessa aula, tá? Aqui embaixo dessa aula eu deixei o link para o meu produto, que é o Guia Conteúdo que Vende, onde eu te entrego, primeiro, um banco no Trello com mais de 60 copies prontas, desses 5 pilares para que você consiga pegar as copies, adaptar para a tua área e publicar, sendo muito mais assertivo, perdendo muito menos tempo, inclusive pensando, né, nas copies de conteúdo, pensando em como que você escreve esses conteúdos, porque dentro lá do banco no Trello tá tudo pronto, é só você pegar a copy, preencher alguns espaços e você publicar, beleza? Além disso, dentro do Guia Conteúdo que Vende, eu te entrego os 3 modelos de linha editorial. Então, qual que é a minha sugestão de linha editorial? Se você está no estágio 1, que é o do aprendiz,
qual é a minha sugestão de linha editorial se você está no estágio 2 do experiente e qual é a minha sugestão de linha editorial se você está no estágio 3, o estágio do especialista, né? Tem toda a sugestão, então, de quais ordens e quais pilares de conteúdo você publicar por dia dentro dos 3 pilares e, além das cópias de conteúdo de cada pilar, né, que você tem dentro do banco no Trello, dentro do guia do conteúdo que vende, você também recebe uma série de aulas gravadas onde eu aprofundo cada um dos 5 pilares para você entender, né, não só o que tem dentro do pilar, qual que é o objetivo de cada pilar, mas principalmente como que você desenvolve o conteúdo. Então, qual que é o raciocínio para criar um conteúdo de consciência? O que não pode faltar no conteúdo de consciência? Quais são os tipos de estrutura que eu recomendo em cada pilar? Então, qual que é a estrutura ideal de um post de consciência? Qual é a estrutura ideal de um post de reciprocidade, de conexão, de autoridade, de venda? Tudo isso está lá compilado dentro do guia conteúdo que vende. Então, vem aqui embaixo da aula, pega o link da página, entra lá e garante agora o teu acesso, ok? E aí, no mais, eu fico por aqui. Espero que essa aula tenha esclarecido muita coisa para você, tenha aberto completamente a tua visão, a tua mente em relação à estratégia de conteúdo, como que você usa realmente o teu conteúdo para gerar desejo e para vender mais os teus cursos e as tuas mentorias, beleza? Deixo aqui meu forte abraço e te vejo numa próxima aula.